me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Seja bem-vindo, você que já está rezando a novena Imaculada Conceição conosco. Nós estamos aqui na capela dedicada à Imaculada Conceição, da comunidade Jesus Caminho Seguro. E hoje nós vamos rezar então o segundo dia da novena. Nesses dias nós estamos refletindo e entendendo quais são as blasfêmias contra a Virgem Maria. 5 blasfêmias que Jesus revelou à irmã Lúcia, indicando que nós fizéssemos atos de reparação com os 5 primeiros sábados de cada mês. Tudo isso você aprende lá no vídeo de apresentação. Diácono, seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe. Você sabe que tem uma curiosidade, né? Eu estava pensando e depois eu entendi por quê. Todo dia 8 de dezembro, os vicentinos fazem o que eles chamam de concentração vicentina, né? E esta celebração sempre, né, de preferência, é presidida pelo bispo, né? Então, se não cai no final de semana, eles procuram sempre uma data muito próxima do dia 8. Vicentinos, que é um movimento muito antigo da igreja e que está em praticamente todos os países onde existem católicos. E olha que interessante isso. Nesse dia 8, né, são aclamados os novos vicentinos, né? Então, sempre é escolhida uma cidade da diocese, um local, né, para que eles se reúnam e acolham, mas sempre no dia de... E aí é interessante que a gente não pode esquecer que Nossa Senhora apareceu em Santa Catarina, na capela das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, que fundou, né, os vicentinos. Que fundou os vicentinos. Então, olha que interessante isso, né? É lindo isso. Muito isso. Então, a gente vai vendo, eu costumo chamar de gentilezas de Deus. São os afagos que Deus faz, são os carinhos que Deus faz e que a gente às vezes não percebe. Que a gente fica tão focado nos problemas, nas dores, nos sofrimentos. Ontem mesmo conversando, né, com um amigo que é médico, né, e eu dizia sobre essas novas gerações, uma viagem que a gente fez com os meninos mais novos, como a gente vai vendo a mudança de comportamento, a dificuldade em lidar com os problemas. E ele disse uma coisa que eu já tinha lido e que eu fico batendo muito nisso, mas quando ele falou aquilo me deu uma tranquilidade no coração, que muitos hoje vivem aquilo que nós chamamos de memória afetiva negativa. Sim. Né? Supervaloriza tudo aquilo que gera contrariedade, insatisfação, dor e sofrimento e praticamente se anula tudo aquilo que tem de bom, tudo aquilo que tem de lindo, de maravilhoso, porque a pessoa fica focada só na dor e no sofrimento e não consegue enxergar as gentilezas de Deus, o carinho de Deus, né? Isso é uma coisa que a gente tem que rezar muito. Porque gera muita ingratidão. Muita ingratidão. Gera ingratidão. A gente fala que Deus, né? Nós temos a gratuidade do amor de Deus e nós temos que ter gratidão à gratuidade do amor de Deus. E Maria é a presença da gratuidade do amor de Deus na nossa vida. Então vamos rezar hoje, né? Já rezando nessa intenção também, pedindo que por meio de Nossa Senhora, toda memória afetiva negativa, né, seja tirada, dissipada. Se você começou a rezar essa novena ontem, né, ou está chegando hoje, e você vem com toda essa memória afetiva negativa, já entrega para Nossa Senhora, né, para que por meio dela, você, cada um de nós, né, sejamos libertos de toda essa memória afetiva negativa, para que possa
emergir dentro do nosso coração e na nossa vida essa gratidão a Deus pela Virgem Maria e por podermos fazer essa novena também. Então vamos iniciar, diácono? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus vos salve Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, hoje e sempre. Amém. Deus vos salve Maria, Mãe de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, hoje e sempre. Amém. Deus vos salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, hoje e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Diácono, o que é ou o que são as blasfêmias contra a virgindade de Maria? A gente aprende que tudo o que a gente vai ler na Sagrada Escritura tem um contexto, né? E eu aprendi quando eu estudei teologia com o Padre Marciel, ele falou pra gente no primeiro dia: todo texto, lido fora do contexto, vira pretexto. Vira pretexto para pregar ideologias que não são verdades de fé. E aqui, para nós, se a gente for olhar o que é uma jovem, a partir do tempo que nós vivemos, nós jamais vamos entender e compreender como foi possível que Maria permanecesse, como o Santo Agostinho diz, antes do parto, no parto e depois do parto, sempre virgem, né? Então a gente não consegue entender isso, olhando com a cabeça de hoje. Só que dos dogmas marianos, este dogma é o que primeiro apareceu com mais força desde o início da igreja, se perpetuava e se acreditava na virgindade de Maria. Até porque a gente tem que entender o seguinte, né? Os apóstolos, Maria, ela caminhou com as primeiras comunidades. Então, eu fico imaginando assim, quando Maria chegava num lugar, você já parou para pensar nisso? É a mãe de Jesus, é a mãe do Salvador. Quem mais conviveu com ele? Então eu fico imaginando que o pessoal ia chegar lá e falar: fala para nós aí como é que ele era, o que ele gostava de comer, né? Como que ele era como filho. Não é? Você já parou para pensar? Imagina, imagina o respeito que se tinha pela presença de Maria. A gente percebe isso porque a gente via isso entre os apóstolos. Então, Maria sempre foi virgem antes do parto, no momento do parto e depois do parto. Então, a gente não consegue entender como que um casal, então, não tinha relação sexual. Com a cabeça de hoje, a gente não vai entender. Mas para aquela época e para aquele contexto, isso era mais comum do que se podia imaginar, né? Então, a gente não pode esquecer que o anjo disse a São José, né? O que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Eu também fico imaginando o que São José teve que passar, né? Porque São José, quando ele descobriu que Maria estava grávida, foi logo depois que ela voltou de viagem, né? Então você fica imaginando assim: ai meu Deus, essa mulher fez alguma coisa lá. Só que São José tinha um respeito tão grande por Nossa Senhora que a ideia que ele teve foi o seguinte: abandonar, sair, eu vou fugir, porque aí vão falar, eu sou o culpado, fui eu que abusei. Era a melhor solução, né? Naquele momento. Era a melhor solução que ele teve, mas ele era um homem de Deus. E aí você imagina uma pessoa ter que acreditar realmente na presença de Deus através do anjo. O anjo disse para ele, e ele acreditou. E não foi só uma vez, não, né? Então veja ali o papel de São José também como é importante. E eu costumo dizer sempre o seguinte: se Maria tivesse tido outros filhos, né? No caso, né? Porque então ela teve relação sexual, ela teve outros filhos. Jesus foi um filho muito sem educação. Porque na hora da cruz, ali, antes de morrer, ele pede para o seu discípulo levar a mãe para a casa dele. Então, quer dizer, se ele tivesse outros irmãos, isso era responsabilidade dos outros irmãos, e não de um discípulo seu. E é interessante que na palavra de Deus fala assim,
tua mãe e teus irmãos estão aí. Nós não encontramos na palavra de Deus nenhum versículo que diz que Maria e seus filhos, os filhos de Maria. Não, porque o termo irmão, na cultura hebraica, ele é muito mais estendido, né? O termo irmão vai entre os filhos dos próprios pais, mas também dos filhos dos próprios tios. Inclusive, era comum que quando uma mulher ficasse viúva, alguém da família, no caso o irmão, tomasse a mulher como sua esposa. E os seus filhos, e os primos, vamos dizer, e os seus sobrinhos eram chamados de filhos. Uhum. Então, olha que interessante isso. Então, a gente tem que entender um pouco da história para não falar besteira. E a gente vê que isso era tão claro, tão certo na cabeça, que o próprio Lutero, que já não pertencia mais à Igreja Católica, né, em 1537, quer dizer, já fazia alguns anos que ele já estava, né, na Igreja Luterana, né, fundada, que depois recebeu o nome dele, ele escreveu um artigo chamado Artigos da Doutrina Cristã. Doutrina é aquilo que as pessoas têm que acreditar. Uhum. Então, olha o que ele escreve. O Filho de Deus fez-se homem, de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem o concurso de varão, quer dizer, sem a presença de um homem, e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. O próprio Lutero entendia, né, que Maria se manteve virgem durante toda a sua vida. E depois Calvino, em 1542, que é a segunda igreja, né, depois da separação, também escreveu Catecismo da Igreja de Genebra. O Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. E isto aconteceu por ação milagrosa do Espírito Santo, sem consórcio de varão. Então, quer dizer, entre até os primeiros protestantes, nós estamos falando de uma época em que a Bíblia já estava fechada, bonitinha, o cano tudo certinho, né? Então, os primeiros protestantes não tinham dificuldade nenhuma em entender a virgindade de Maria. Então, foi o primeiro dogma, o dogma que mais fácil, vamos dizer assim, porque ele esteve presente desde o início da igreja. Porque a gente tem que imaginar que Maria, Jesus morreu, ressuscitou, mas Maria ainda continuou viva durante um bom tempo. Então ela acompanhou os apóstolos nas primeiras comunidades. Então você imagina, né, como é que a notícia foi. Né? Como é que aquilo foi se perpetuando. Então eu fico maravilhado, eu fico imaginando, que nem eu falei para você. Você imaginou Maria andando e as pessoas falam, gente, aquela ali é a mãe de Jesus. Jesus que morreu e salvou. Meu Deus! Quer dizer, como que essa mulher não é importante? A gente que não é nada, não é assim? Às vezes quando fala, essa daqui é minha mãe. Olha, parabéns pelo filho que você tem. Você imagina Maria diante de Jesus, né? E se ela tivesse outros filhos, volto a dizer de novo, Jesus foi muito sem educação. Pedir para um discípulo desprezar cuidar os irmãos. E desprezar todos os irmãos, né? Porque a palavra fala que Maria foi para a casa do discípulo, né? Então quer dizer, porque ele poderia ter pedido e Maria não ter aceito. Não, mas tem os meus outros filhos. Não, ela foi para a casa do discípulo. Só rapidamente, a gente estava comentando em relação a ela virgem antes, durante e depois. O senhor tinha comentado aqui um pouquinho antes sobre a questão da virgindade mesmo após o parto, em relação ao rompimento de ímen. Isso, porque também era uma concepção da época, né? Hoje a ciência mesmo reafirma, né, que a virgindade ela não está ligada só ao rompimento do ímen, porque isso pode acontecer de diversas formas. Você vê até aquela novela famosa do clone, né? Que aí a mulher, quando, né, que tem lá isso é muito próprio da cultura oriental, dos povos orientais, né? Então imagina, o povo estava na festa de casamento ali, o casal tinha que subir, ter o ato sexual, e o noivo tinha que trazer a prova do crime, mostrar verdade. O sangue, né? Então eu fico imaginando quantas mulheres que foram jogadas fora, que foram mortas, né, que foram apedrejadas, porque o ímen já tinha rompido de outra forma. Então veja só, né, como sofreu, né, como que as mulheres sofreram e como que Jesus vem libertar as mulheres, né, como que Jesus vem romper esses grilhões, né, do machismo, né? Que religião que mais vê a mulher e a dignidade da mulher, valoriza. Ao ponto de ter Nossa Senhora. Uma outra curiosidade, né, que, por exemplo, também a gente vê em outras passagens, né, da menina menstruada, quer dizer, até se descobrir que isso acontecia. Quantas mulheres
eram devolvidas porque não podiam engravidar e a culpa não era delas, era do homem. Mas não se tinha exame, né, para poder saber que qual dos dois era o infértil. Então a culpa sempre caía sobre nas costas da mulher. É triste isso. Mas Deus, em Jesus Cristo e através de Nossa Senhora, vem resgatar a dignidade de Nossa Senhora. Que lindo. Então nós aprendemos hoje sobre essa ofensa, né, contra a virgindade perpétua de Maria. Então vamos rezar essa oração à Imaculada Conceição, né, por todas aquelas intenções que nós estamos rezando comunitariamente e por aquelas que você traz aí no seu coração. Vamos rezar com fé? Deus vos salve, Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres, Virgem singular, Virgem soberana e perfeita, eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele de toda a culpa desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com o seu sangue. A ti, puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena, para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus e de teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha de pecado. Confiantes, Virgem Santíssima, que haveis sido feita Mãe de Deus, não somente para a vossa dignidade e glória, senão também para a salvação nossa e proveito de todo o gênero humano. Confiantes que jamais se tem ouvido dizer que um somente de quantos tem acudido à vossa proteção e implorado o vosso socorro tenha sido desamparado. Não me deixeis, pois, a mim tão pouco, porque se me deixais, me perderei. Que eu tão pouco quero deixar a vós, antes bem, cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente estas 3 graças. A primeira, não cometer jamais pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. E a terceira, uma boa morte. Além disso, dai-me a graça particular que vos peço nesta novena. No instante de silêncio, coloque as suas preces, as suas intenções. Que assim seja. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos seguindo, minha gente, com essa novena, né? Quanta coisa linda nós vamos aprendendo. Aquilo que Deus já vai suscitando aí nos nossos corações para nós irmos rezando. Continua firme, tá bom? Não deixa de compartilhar. Compartilhe, não tenha vergonha de compartilhar essa novena com todos os seus contatos, porque as pessoas não têm vergonha de compartilhar várias coisas, mas quando é uma coisa dessas, você fala, ai, mas é chato, ai, mas será que vão dizer? Se você não compartilhar, essa pessoa não vai poder rezar. Então, compartilha os vídeos anteriores, a apresentação, primeiro dia, o dia de hoje e amanhã nós vamos estar aqui para rezar o 3º dia da novena. Nós vamos aprender uma outra blasfêmia para nós podermos reparar o coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Vamos pedir a bênção de Deus. Lembra você aqui, ó, os produtos que você encontra aqui na Livraria Jesus Caminho Seguro, como ferramentas aí para você rezar, não só a novena, mas depois continuar também a sua vida de oração. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja sempre convosco. E Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria sempre Virgem, antes do parto, no parto e depois do parto, Deus visite cada um de vocês e todos aqueles por quem vocês pedem,
com bênçãos, graças, curas e milagres. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Acaso não